Alta Books Editora. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Orelha da segunda capa, menos de 2 minutos. Que os ricos cada vez ficam mais ricos e os trabalhadores cada vez mais fracos financeiramente, todo mundo sabe. Mas o motivo do segredo dos ricos quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece ainda. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Surge neste ano de comemoração dos 20 anos de lançamento do Pai Rico, Pai Pobre, como a escola de pós-graduação para os alunos que começaram sua educação financeira legítima com o volume de estreia de Robert Kiyosaki, o maior educador em finanças pessoais. Com as demandas da era da informação, que se aplica mais, com as demandas da era da informação, nunca se aplica mais o conselho obsoleto. Vá à escola, consiga um emprego, trabalhe arduamente, economize dinheiro, compre uma casa, livre-se das dívidas e invista em longo prazo no mercado de ações. Não investir em longo prazo no mercado de ações? Os tempos mudaram e com eles toda uma nova reconfiguração da sociedade, da comunidade se faz necessária, principalmente dos nossos valores sobre dinheiro e trabalho, money and work. Os ricos cada vez ficam mais ricos porque percebem e se adaptam a essas transformações. E você? E você? Vai nadar junto com a correnteza ou deixá-la arrastar suas convicções ultrapassadas? Depois entramos no capítulo 6, rapidamente. Orelha da terceira capa. Mas que transformações são essas? Como você pode se transformar para acompanhá-la? Isso é o que Robert Kiyosaki ensina, mais uma vez, agora neste volume. É preciso entender nossa história financeira, perceber as mudanças e as oportunidades, mas isso não basta. O principal é que você precisa fazer agora, é transformar sua mentalidade. Este volume, o guia, nesse caminho, assim como o Pai Rico de Kiyosaki o guiou, para que se tornasse o homem de sucesso, rico e representativo que é hoje. Você também pode alcançar sua independência financeira, controlar seu futuro e ser muito afortunado. A partir do momento que abrir estas páginas, saberá que só porque os ricos cada vez ficam mais ricos, a partir do momento que abrir estas páginas, saberá não só porque os ricos cada vez ficam mais ricos, mas como você também pode engrossar essa estatística. Preste atenção agora na página 100. Página 100, do capítulo 6. O mercado de ações e os bancos foram criados para ajudar as empresas a levantar dinheiro para ampliar seus negócios e para os poupadores e investidores crescerem com a empresa. O mercado de ações e os bancos foram criados para ajudar as empresas a levantar dinheiro para ampliar seus negócios e para os poupadores e os investidores crescerem com a empresa. Preste atenção. É a ironia final. É a ironia final que as empresas americanas mais ricas estejam ativamente envolvidas em pegar dinheiro emprestado de bancos e investidores no mercado de ações quando não precisam de dinheiro. Entendeu? Capítulo 6. Por que as dívidas enriquecem os ricos? Pai pobre ou pai de baixa renda, as dívidas me enfraquecem financeiramente. Pai rico, as dívidas me enriquecem, me afortunam. Dívida é dinheiro. Os ricos se tornam mais ricos porque usam as dívidas para enriquecer. Infelizmente, sem educação financeira legítima, dívidas enfraquecem financeiramente a classe dos trabalhadores e a classe média. Donald Trump resumiu isso dizendo: você sabe que sou o rei das dívidas. Eu as amo, mas dívidas são algo complicado e perigoso. O mercado imobiliário caiu quando as instituições de crédito imobiliário começaram a emprestar dinheiro para mutuários de alto risco, pessoas que
Em muitos casos, não tinham emprego e eram encorajadas a comprar casas pelas quais não podiam pagar. Milhões de pessoas da classe média, proprietárias de imóveis, perderam suas casas quando começaram a usá-las como caixa eletrônico. Hoje, a dívida de financiamentos estudantis supera 1,2 trilhão, maior que todas as dívidas de cartões de crédito. É a maior fonte de renda para o governo dos Estados Unidos da América. Embora a dívida estudantil torne os estudantes que não completam a escola, Embora a dívida estudantil torne os estudantes que não completam a escola mais fracos financeiramente, enriquece o governo norte-americano. Déjà vu, Wall Street Journal, 21 de maio de 2016. Os saldos dos cartões de crédito norte-americanos estão em vias de atingir 1 trilhão de dólares este ano. À medida que os bancos empurram agressivamente seu pedaço de plástico e os consumidores ficam mais confortáveis carregando a dívida. Os saldos dos cartões de crédito norte-americanos estão em vias de atingir 1 trilhão de dólares este ano, à medida que os bancos empurram agressivamente seu pedaço de plástico e os consumidores ficam mais confortáveis carregando a dívida. Essa soma chegaria perto do maior pico de todos os tempos, de 1,2 trilhão, estabelecido em julho de 2008, imediatamente antes da crise financeira. Além disso, os credores aceitaram milhões de consumidores de crédito de alto risco, que anteriormente não conseguiam crédito. Cartões de crédito são uma das poucas linhas de negócio que funcionam para os bancos agora, hoje. O dólar se torna dívida. Em 1971, quando Nixon desatrelou o dólar do padrão ouro, ele se tornou dívida. Essa foi uma das grandes mudanças econômicas na história mundial, na história do MMG, Mercado Mundial Globalizado. Em 1971, poupadores se tornaram perdedores e devedores, ricos, afortunados. Em 1971, os poupadores começaram a enfraquecer financeiramente e os devedores começaram a enricar os que usavam dívidas para ficarem ricos. Como a dívida torna os ricos mais ricos? Quando palestro para grupos por todo o mundo, frequentemente pergunto: como a dívida torna os ricos mais ricos? Usei cartões de crédito como um exemplo para ilustrar isso. Digamos que você receba um novo cartão de crédito. Não há dinheiro nele. Tudo o que tem é crédito. Você vai às compras e adquire um novo par de sapatos que custa $100. Você usa seu novo cartão de crédito e, como mágica, $100 de dinheiro são criados. Ao mesmo tempo, $100 em dívida são criados. Os $100 fluem para a economia e as pessoas ficam felizes. O problema é que agora você tem que trabalhar para indenizar, pagar esses $100 em dívidas. Pergunta: então, minha obrigação de pagar os $100 de dívida criou esses $100? Minha promissória criou os $100? A resposta é correto. Pergunta: então os $100 são dívida? Uma promessa? Nada mais que uma promissória minha? Resposta: sim. Pergunta: criei dinheiro a partir do nada? Resposta: isso, em teoria. Pergunta: é por isso que as empresas de cartões de crédito estão sempre me oferecendo mais e mais cartões? Resposta: exatamente, pequeno gafanhoto. Pergunta: por quê? Resposta: há muitas razões. Uma delas é que a economia cresce quando você cria dinheiro tomando emprestado. Uma delas é que a economia cresce quando você cria dinheiro tomando dinheiro emprestado. Quando pagas suas dívidas, a economia encolhe. Outro motivo é que a dívida enriquece os ricos. Se ela não fizesse isso, os ricos não emitiriam um cartão de crédito para você. Os ricos não emitem cartões porque gostam de você. Eles lhe dão crédito porque ganharão dinheiro através dos juros quando você usar seu cartão. Eles ganharão ainda mais se você só pagar o mínimo de sua fatura.
Pergunta: então o governo permite que os ricos emitam cartões de crédito porque precisa que a economia cresça e crie empregos? Resposta: teoricamente sim, como titulares dos cartões de crédito. Os bancos não querem países que paguem suas dívidas. Países como a Grécia e o território norte-americano de Porto Rico enfrentam inadimplência, o que significa que não podem fazer pagamentos de juros mínimos sobre suas dívidas. Os bancos permitirão que um país reestruture sua dívida. Reestruturar significa a permissão ao país de refinanciar sua dívida, representando que os bancos emprestarão mais dinheiro, o que lhe permite continuar a pagar os juros. Pergunta: os bancos, na verdade, emprestarão mais dinheiro a um país para que possa fazer pagamentos mínimos? Resposta: sim, eles farão e fazem isso. É por isso que as empresas de cartão de crédito somente exigem um pagamento mínimo, para que eu não quite a dívida nunca. Resposta: exato, exatamente. O pagamento mínimo de seu cartão é como um inquilino que paga o aluguel. Você não quita nunca a dívida de seu cartão de crédito e o inquilino não possui a casa em que vive. O pagamento mínimo mensal enriquece os ricos da mesma maneira que o aluguel mensal torna os investidores imobiliários ricos, afortunados. Dinheiro a partir do nada. Dinheiro a partir do nada? No exemplo do cartão de crédito e dos sapatos novos, os $100 foram criados a partir do nada. No momento em que o cartão de crédito é usado, os $100 de dívida se tornam um ativo para os ricos e um passivo para seu detentor, de baixa renda ou de classe média. Pergunta: então, se eu quiser ser rico, preciso aprender a usar dívidas para enriquecer? Resposta: em teoria, sim. Você deve ser muito cuidadoso com as dívidas. É preciso educação financeira para aprender a usar dívidas para enriquecer. Repito, é preciso educação financeira legítima para aprender a usar dívidas para enriquecer. A dívida é uma faca de dois gumes. Podem fazê-lo rico e então, subitamente, algo mudar e a mesma dívida torná-lo muito fraco financeiramente, enfraquecê-lo financeiramente. Foi isso que aconteceu quando o mercado imobiliário começou a quebrar em 2007. Milhões de pessoas achavam que eram afortunadas, ricas, porque tinham capital próprio em suas casas, que muitas pessoas usavam como caixas eletrônicos pessoais. E então, de repente, o mercado caiu e as deixou de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Elas tinham mais dívidas com suas casas do que realmente valiam. Do dia para a noite, se tornaram pessoas de baixa renda. Ficaram sem dinheiro. Muitos perderam tudo. Por isso, Kim e eu criamos o jogo de tabuleiro Cash Flow, fluxo de caixa. O único jogo de educação financeira que encoraja os jogadores a usar dívidas para vencer. Pergunta: aprender a usar dívidas com o dinheiro do jogo antes de usar dinheiro de verdade? Resposta: exatamente, pequeno gafanhoto. Mas nunca se esqueça, ou lembre-se sempre, as dívidas podem ser perigosas. São como uma arma carregada. Ela pode salvar sua vida, mas também pode matá-lo. Tolos financeiros. Quando digo uso dívidas para comprar ativos, muitos dizem: isso é arriscado, muito arriscado. No entanto, essas mesmas pessoas não têm problemas em usar um cartão de crédito para comprar passivos, como um par de sapatos de $100. Devedores ricos. A Apple, uma das empresas mais ricas do mundo, tem aproximadamente 246 bilhões de dólares guardados no banco. Porém, pegou emprestado bilhões de dólares nos últimos anos por causa das baixas taxas de juros. Por que a Apple fez um empréstimo? Por que dívidas? Por que a Apple fez um empréstimo? Porque dívidas são mais baratas que repatriamento de dinheiro, o que significa levar o dinheiro de volta para o país e pagar impostos sobre ele nos Estados Unidos da América. Vou dar agora um pulinho na página 144. Assim, a educação financeira legítima deve começar com dívidas e impostos.
A educação financeira legítima deve olhar para o outro lado da moeda das dívidas e dos impostos. A educação financeira legítima deve ensinar os estudantes como dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos. A educação financeira legítima deve lhes ensinar como dívidas e impostos também os enriquecerão. E foi por isso que pedi a meu consultor tributário pessoal, Tom Hillwright, que fosse meu colaborador neste volume. Dívidas e impostos são o coração da educação financeira legítima. Capítulo 6. Por que as dívidas enriquecem os ricos? Né? Vou avançar agora para a página 98. É até a página 100. Né? Empréstimos para commodities, produtos, mercadorias. Se planeja comprar ouro ou prata com dívidas, duvido que os bancos lhe emprestem qualquer coisa. Eles detêm ouro e prata como garantia, mas ainda não vi um banco que me emprestasse $1 milhão com 5% de juros por 15 anos para comprar ouro e prata. Moedas de ouro e prata têm pernas. Imóveis não saem do lugar. Os governos mantêm anos de documentos, descrições legais, cadeias históricas de propriedade e como as propriedades foram compradas e vendidas. Essas são apenas algumas razões pelas quais os bancos amam imóveis. Se estiver entrando no negócio de investimento imobiliário, invista primeiro em educação financeira. Invista primeiro em você. Começar aos poucos para ganhar experiência do mundo real é fundamental. Começar aos poucos para ganhar experiência do mundo real é fundamental. A boa notícia é: você pode enriquecer em todas as 4 classes de ativos, se for financeiramente proficiente. Proficiente, eficiente, competente. Escolha seus quadrantes com sabedoria, com erudição, com sapiência. Pergunta: foi por isso que seu pai rico o aconselhou a ter aulas sobre investimentos antes de deixar os fuzileiros navais? Resposta: foi uma das razões. Seu motivo principal foi fazer com que eu me concentrasse no quadrante investidor no começo da minha vida. Quadrante I de investidor. Meu pai pobre ou meu pai de baixa renda queria que eu me concentrasse em encontrar um emprego altamente remunerado no quadrante empregado. Há muitas maneiras de se chegar ao paraíso imobiliário. The Real Book of Real Estate, o livro definitivo sobre imóveis, em tradução livre, é uma coleção de estratégias e fórmulas escritas por investidores imobiliários reais. No volume, dois dos filhos de Donald Trump, Don Jr. e Eric, compartilharam o que aprenderam com seu pai. Era uma vez, os governos pagariam juros para encorajá-lo a comprar seus títulos emitidos para pagar por um governo que vivia além de suas possibilidades e gastava mais do que arrecadava em receitas fiscais. Era uma vez. Os bancos competiriam pela sua poupança. Os bancos ofereceriam torradeiras gratuitas e facas de corte, até dinheiro, para fazê-lo guardar seu dinheiro com eles. Hoje, um número crescente de bancos na Europa, Estados Unidos e Ásia desencorajam ativamente poupanças. Atualmente, Europa e Japão cobram dos poupadores para economizar dinheiro. Isso é conhecido como política de taxas de juros negativas. É só uma questão de tempo até que o resto do mundo siga o exemplo. É a prova cabal de que os poupadores se tornaram perdedores. O que isso significa? Que o mundo tem muito dinheiro. Banqueiros não querem suas economias porque elas são um passivo para o banco. Os banqueiros não querem suas economias porque elas são um passivo para o banco. Os bancos querem devedores, pessoas que sabem como pegar dinheiro emprestado. Né? Repito, os bancos querem devedores, pessoas que sabem como pegar dinheiro emprestado. A torto e a direito. É por isso que as taxas de juros no primeiro mundo são tão baixas. Era uma vez.
as pessoas confiarem nos banqueiros para canalizar suas poupanças em projetos produtivos, fazendo a economia crescer. Atualmente, banqueiros e executivos corporativos não reinvestem dinheiro de poupadores para expandir a economia. Agora vamos entrar na página 100. Abandonei o programa de MBA, uns 3 minutos, essa página 100. Abandonei o programa de MBA depois de 6 meses, em vez de aprender como expandir um negócio. O que eu esperava, aprendi como fazer muito dinheiro manipulando mercados. Hoje, nossas escolas de negócios continuam a ensinar nossos melhores e mais brilhantes estudantes a ganhar muito dinheiro manipulando mercados, em vez de ensiná-los a investir em pesquisa e desenvolvimento, expandir seus negócios e criar empregos. Repetindo, o mercado de ações e os bancos foram criados para ajudar as empresas a levantar dinheiro, para ampliar seus negócios e para os poupadores e investidores crescerem com a empresa. É a ironia final que as empresas americanas mais ricas estejam ativamente envolvidas em pegar dinheiro emprestado de bancos e investidores no mercado de ações quando não precisam de dinheiro. É mais um motivo porque os trabalhadores e a classe média enfraquecem financeiramente. Finalmente, o público norte-americano está percebendo o quão densa e profundamente quebrada está a economia e a proporção em que não funciona para a maioria dos norte-americanos. Por isso, a frase da campanha de Bernie Sanders era: a questão da riqueza, e da desigualdade social é o grande dilema moral de nossos tempos. Mais um minutinho aqui. Essa crise moral começa em nossas escolas. Nossas escolas primárias ensinam pouco ou nada sobre dinheiro, money, cash. A maioria das pessoas ainda acredita em economizar dinheiro, sem perceber que a partir de 1971, dívida é dinheiro, quando Nixon desatrelou o dólar do padrão ouro. Sem educação financeira legítima, muitas pessoas não enxergam que as normas do dinheiro mudaram. Se quiser enriquecer, afortunar, invista em sua educação financeira antes de começar a usar dívidas como dinheiro. Aprender a usá-las para enriquecer lhe confere um poder incrível que poucos vivenciarão. Mais um minuto. Página 101, parte 1, resumo. O abismo entre os ricos e a classe dos trabalhadores é causado por estes fatores. 1. Consultores financeiros. 2. Impostos. 3. Dívidas. 4. Erros. 5. Economizar dinheiro. 6. Crises. Mais 30 segundos. Agora que você concluiu a parte 1, está mais apto a ver os dois lados da moeda. Acredito que você deve ver que o caminho para o outro lado da moeda é a educação financeira legítima. Mas, antes de entrar na educação financeira, é muito importante entender o que ela não é, bem como o preço da improficiência financeira em sua vida. Improficiência, incompetência. Podemos finalizar agora com a quarta capa, uns 2 minutos mais ou menos. O que a escola ensina sobre dinheiro? Quarta capa. O que a escola ensina sobre dinheiro? Este volume trata do que a escola não ensina. Por que poupadores são perdedores? Era uma vez quando poupadores eram vencedores. Era uma vez quando um poupador podia economizar e enriquecer, afortunar. Hoje, poupadores são perdedores. Lembra-se, desde 1971, quando o presidente Nixon desatrelou o dólar do padrão ouro. Observe o que vem acontecendo com o valor das poupanças. Em 1970, 15% de juros sobre 1 milhão em economias era igual a 150 mil dólares ao ano. Em 2017, 1,5% de juros sobre 1 milhão em economias era igual a 15 mil dólares ao ano. Atualmente, nem milionários conseguem viver com 15 mil dólares anuais. O conto de fadas acabou. Porque os ricos cada vez ficam mais ricos,
Trata da educação financeira legítima, não do conto de fadas. Que conto de fadas? Vá à escola, consiga um emprego, trabalhe arduamente, economize dinheiro, compre uma casa e livre-se das dívidas e invista em longo prazo no mercado de ações. Mais 10 segundos. Concluindo, este volume, é a pós-graduação de Pai Rico, Pai Pobre. Se estiver buscando novas ideias sobre como sobreviver e prosperar no futuro, este volume é para você. Six, 7,